Sejam muito bem-vindas a mais um Café com Elas, o nosso podcast feito para nós, mulheres. Eu, Franciele, estou muito grata em receber vocês aqui. Que alegria, que satisfação, mais uma gravação aqui do nosso podcast. Eu, Tatiana Givisiez, agradeço a presença de vocês e espero que tenhamos um excelente bate-papo. E que bate-papo, que tema, né, Tati? Que tema, Estão aliás, ansiosas? esse bloco de saúde eu estou amando, Gente, tá tem tudo a ver incrível. comigo. E comigo também, porque a gente vai se ressignificando. Queria que apresentasse, nós estamos com duas super convidadas, Lidiane e Fernanda. Eu queria primeiro falar com a Lidiane Victor, que sobrenome lindo, chique, maravilhosa ela, né, Tati? Sensacional. Eu queria que você falasse pra mim quem que é a Lid. A Lid de uma pessoa, amiga de uma pessoa querida. A Lid que eu conheço há pouco tempo, mas que já me apeguei. E uma Lid super profissional. Você é nutricionista, né, Lidiane? Fala pra gente um pouquinho. Sou nutricionista, me formei há 14 anos. Desde sempre quis trabalhar com obesidade. Antes de chegar a atender apenas obesidade, que hoje é o meu foco principal, é o emagrecimento até a cirurgia bariátrica, todos os estágios da pessoa que quer emagrecer, ou só emagrecer, ou até o lado cirúrgico, até o cirúrgico, eu acompanho o paciente, né? Então, antes disso, eu também fiz a minha pós-graduação, uma das minhas pós é em nutrição clínica esportiva. Mas hoje em dia não atendo a questão do esporte, só se for um paciente bariátrico, né? Legal. Que não seja em alta performance. Mas é uma área que eu gosto bastante, trabalho com vários cirurgiões bariátricos, a maioria deles eu sou parceira, já tem alguns anos. Um ou outro eu atendo na própria clínica, né? Então, assim, é uma área muito boa. Eu amo o que eu faço, atendo muitas mulheres. Eu sou muito feliz de fazer o que eu faço. Realmente eu amo o que eu faço. Ver a transformação do paciente bariátrico, tanto mulheres quanto homens, é sensacional. Ver a transformação das borboletas que a gente fala, né? Borboletei. É muito gratificante para mim como pessoa, como mulher e também como profissional. E seja mais que bem-vinda, viu, Lidiane? Obrigada. Muito bem-vinda, já vou marcar minha consulta, Por tá? favor, Iremos. marca com a Ana. Ana, ela vai marcar com você. Aguarda ela. Iremos. Aguardando vocês duas. Sensacional. Obrigada. Doutora Fernanda, me conta um pouquinho sobre você, sobre quem você é, com sua história como mulher e como profissional. Olá, muito obrigada pelo convite, Tati, Fran. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou médica endocrinologista, me formei em 2015 pela Universidade Federal de Uberlândia. Sou suspeita, sou uma apaixonada pela endocrinologia de uma forma geral, mas o que faz o meu coração palpitar é a saúde da mulher. Então, eu acho que tem absolutamente tudo a ver com o propósito de vocês. E eu fiquei muito feliz de estar aqui participando dessa mesa. A honra é nossa, né, Tati? Nossa, que honra, que alegria. Acho que teremos muita coisa para conversar hoje. Então, gente, Vamos pegar pega o o seu café e vem com elas. Meninas, então, nós vamos falar hoje sobre um tema tão interessante. A Tati propôs esse tema, na verdade a gente está com um bloco, né, Tati? Uhum. Sobre saúde da mulher, que é uma coisa assim, que tá tão em eminência e as mulheres hoje estão se cuidando mais. Vocês já viram aquela coisa do Instagram que chegou a hora de envelhecer e as mulheres perfeitas, maravilhosas? Eu falei, opa, inspiração para nós, né? Porque hoje eu tenho 42, você tem quantos anos, Tati? 38. Você, Lid? 41. E você? 37. Olha só, gente, tu mulher bonita. bem. Ninguém parece ter 40 anos aqui, porque somos cuidadas e nos cuidamos. E o nosso bate-papo hoje é sobre isso, sobre saúde, autoestima. E nós queremos saber a busca doentia pelo emagrecimento rápido. É tão sério isso, né, Tati? É muito sério. E eu queria um pouquinho que a Tati falasse sobre a experiência dela, porque a Tati perdeu quantos quilos, Tati? E que experiência. Eu sou bariátrica há 15 anos, fiz minha cirurgia em 29 de junho de 2010 e segui uma jornada aí de altos e baixos, de ganhos, mas sempre no crédito. Eu digo no crédito porque eu emagreci 52 quilos, cheguei a pesar 122 quilos, mais ou menos, e cheguei a perder no primeiro ano 52 quilos. Posteriormente, enfrentei um momento um pouco delicado com alto consumo de álcool. Cheguei a ter um reganho de peso de quase 16 quilos, mas hoje eu me encontro na minha melhor versão.
E eu falo na minha melhor versão em todos os sentidos. Porque eu digo que no meu primeiro momento eu tive um emagrecimento doentio, porque o aspecto físico era quase de uma pessoa doente, do meu primeiro momento ali de emagrecimento. Fiquei muito magra, o rosto muito fino, e hoje eu estou quase no peso de quando um ano, né, de pós-bariátrica, só que bem, bonita, Saudável. saudável. Sim. Então, hoje eu falo que eu estou na minha melhor versão porque eu virei essa chave entre nutrição, atividade física e um acompanhamento médico adequado. Fernanda, pegando esse gancho, nós duas conversamos um pouquinho antes, e a Fernanda me falou uma frase, meninas, que me marcou, que corpo é uma construção. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para nós, como endocrinologista. Como construir um corpo? Porque às vezes as pessoas devem chegar no seu consultório e falar assim, não, eu quero perder peso, doutora, para hoje, para ontem. Mas você me falou essa frase e me marcou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tati, primeira coisa. Ai, volta. Mas posso seguir, né? Pode Gravou seguir. você, depois dá o Aham, corte, isso. tá? Fran. Fran, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui é que o sobrepeso, a obesidade, ela não é simplesmente uma falta de força de vontade, né? A gente sabe que o organismo do paciente que passa por isso, ele funciona de uma forma disfuncional, então tem muita coisa envolvida. Então é preciso tratar isso com muito respeito. Quem passa por isso, como a Tati passou, Sim. sabe exatamente a luta diária, né, que é emagrecer e principalmente, né, Tati, manter o peso, que eu acho que é o maior desafio. é o maior né? desafio, com certeza. Com certeza. E hoje nós vivemos assim muitos anos sem ter tratamentos potentes que entregassem um resultado eficaz, né, para o paciente. E hoje eu acho que nós estamos vivendo uma fase muito boa em relação ao tratamento do sobrepeso e da obesidade. Mas quando eu digo que é um processo de construção, o que acontece? O corpo, ele acha que o nosso maior peso que nós tivemos na vida é o nosso peso normal. E ele luta para tentar resgatar o peso de volta. Então, nós vamos usar medicamentos, estratégias, suplementação, reposição hormonal quando necessário, para tentar reequilibrar o corpo, mas o paciente, ele precisa mudar hábitos Conscientizar. e conscientizar. Mudar hábitos. Adoro essa palavra. Lidiane, me conta um pouquinho sobre isso. Quando você pega um paciente já ali indo para uma bariátrica, acontece de você olhar para o paciente e falar, mas ele tem potencial de não ir para uma mesa cirúrgica. O que você me fala sobre essa parte alimentar do antes e do depois e daquele que simplesmente se encontra e não precisa de uma cirurgia, por exemplo? A orientação fica igual para todos. A reeducação alimentar é a base de tudo. O mudar hábito requer a base, a reeducação alimentar. Tanto antes da cirurgia, quanto depois da cirurgia. Né? Então, assim, mudar hábito é só alimentação? Não. É conseguir melhorar o sono, ter aquele sono reparador, ter horário de refeição para não beliscar, colocar alimentos mais naturais possíveis, evitar ultraprocessados, ir para a cozinha, assim, não virar um Masterchef, mas fazer sua própria comida, fazer também exercício físico. Se está fumando, para de fumar, no caso, quando vai para a cirurgia. Bebida alcoólica, para de beber, justamente porque a gente vê casos muito tristes em relação à bebida alcoólica depois da cirurgia. Então, assim, o bariátrico, para aquele paciente que também não quer fazer cirurgia ou não é apto a fazer cirurgia, antes de tudo, ele tem que colocar como base na vida dele a reeducação alimentar. Isso que eu considero que entra também a mudar os hábitos, que não é coisa fácil. Não. E outra coisa, já tem que pensar em mudar hábitos, né, doutora? Antes da cirurgia. Mas tem pacientes, uma dúvida minha, Sim. que eles fazem a bariátrica e logo depois tem o reganho de peso.
como trabalhar com esse paciente? E outra dúvida também, que eu acho que o gancho, a gente pode pensar nisso. A Tati me falou que você teve uma luta difícil com bebida, né? Sim. Uhum. Eu acredito, assim, que é uma forma, não entendo, por isso que eu tô perguntando para vocês, é uma forma do paciente, como que eu falo? Ele... É um escape, É o né? escape, É um isso. escape. É uma É fuga. Uma fuga. É uma fuga e a bebida, de certa forma, ela preenche o vazio que a comida deixou. Aquela sensação de prazer que o paciente ele tinha Entendi. com a comida e agora simplesmente não cabe mais, não dá para comer aquele volume, ele pode canalizar para a bebida. Então, eu vejo a cirurgia bariátrica como uma importante arma que a gente tem no tratamento da obesidade, Uhum. mas ela é um dos pilares do tratamento. A gente sabe que não é a cura. Então, é interessante que o paciente sempre passe por um acompanhamento médico antes de, né, optar por uma cirurgia bariátrica, justamente para que seja trabalhado com o paciente todos esses pilares que vão deixar o paciente bem após a cirurgia, que vão ajudar o paciente a manter o peso após a cirurgia. E no seu consultório, Lidiane, tem muito essa questão do paciente bariátrico repetir a bariátrica? Você já viu caso assim ou não? Vários, Sério? vários. É o que está acontecendo. A gente fala que é a recidiva. Sim. O reganho de peso é normal, tá? Ah, Segundo a literatura, de 5 a 10% do peso perdido, né? Com a vida é normal esse reganho. A gente tem que até saber disso para falar no consultório, para até tranquilizar o paciente, né? Porque depois dos 2 anos que começa a ter o reganho, que é normal o reganho acontecer, a partir dos 2 anos, 3 anos de cirurgia. Mas a gente tem que saber entender até quanto pode ser saudável. Mas assim, sabemos que tem essa porcentagem, a pequena porcentagem de reganho, e orientar bem o paciente sobre isso para ele não desesperar, né? Que a questão fisiológica é normal, mas também não pode deixar a coisa desandar. entendi. Porque tem gente que fica assim, doutora, se eu posso Sim. ganhar tanto de 10% de peso que eu perdi, né? Então, ok. E aí, o que acontece? Não faz acompanhamento, não quer mudar o hábito, e aí acaba que se perde aí e acaba chegando na recidiva. Uhum. Tem chegado muitos pacientes com Uau. recidiva de peso. E vão chegar mais. Acontece que muitos também não chegam até nós por vergonha de voltar ao consultório, vergonha de ser julgado ou julgada. Estamos falando de mulheres aqui hoje também, né? Gente, mas Mudei posso contar uma demais eu de acho- médico. Não, mas não é questão de médico, Como é que não. é? Mudei demais de médico. Eu tô falando, eu conheço meu paciente. Eu acho que eu conheço. é muito importante, né, o paciente conhecer a trajetória, a fisiopatologia da doença, Sim. até para ele saber o ponto que ele precisa voltar, que ele precisa retomar, pedir ajuda, pedir socorro. E hoje, o que nós temos aí de medicamentos para ajudar essas mulheres? Tati, nós temos hoje medicações excelentes, muito potentes e que entregam resultados que vão muito além do emagrecimento. Resultados na saúde de uma forma geral, né? Redução de risco de diabetes, redução de doenças cardiovasculares, redução de gordura no fígado, que são os análogos de GLP-1, famoso Ozempic, o Wegovy e agora mais recentemente o Mounjaro, que é um análogo duplo de GLP-1 e GIP. Realmente são medicações que entregam resultados nunca vistos antes. E isso para a gente para nós que trabalhamos, né, com obesidade, com emagrecimento, é extremamente gratificante, né? Termos um tratamento eficaz para entregar para o paciente. Gente, mas eu tenho dúvida, tô aqui, as dúvidas não e assim, a minha preocupação, doutora, é a seguinte: a longo prazo, o que eu vou ter de consequência desse tanto de medicação que as pessoas. Assim, é uma evolução, Uhum. a acessibilidade melhorou, mas e as consequências? Certo. O uso desregrado. Isso. Eu Tá. acho que o uso desregrado Depois está eu quero sendo perguntar pra Luíde. Quando a medicação ela é usada com responsabilidade, ou seja, um paciente que de fato possui indicação de usar e recebe um acompanhamento adequado, tanto do ponto de vista médico como nutricional,
Com certeza, os benefícios superam, né, inúmeras vezes quaisquer riscos, porque de fato são medicações muito seguras. São medicações que, inclusive, reduzem mortalidade Uau. por obesidade. O grande problema é o uso abusivo. E aí, dentro desse contexto de uso abusivo, eu vou chamar a atenção aqui tanto para o uso que nós chamamos de uso recreativo, que é aquele paciente que precisa emagrecer ali 2, 3 quilos porque quer fazer uma viagem, porque quer entrar num vestido. Então, é um paciente que não tem indicação, né, de fazer uso da medicação. E aí, a cada ciclo que esse paciente usa a medicação, ele pode perder massa muscular. Essa é uma E consequência. quando ele reganha peso, ele vai ganhar gordura e não necessariamente ele vai reganhar massa muscular. E aí, isso, né, ao longo de anos, sucessivas vezes, pode piorar a composição corporal do paciente. Pode só rapidinho complementar. O outro ponto do uso abusivo é o paciente que usa sem acompanhamento médico. Às vezes ele até tem indicação de usar, mas ele usa sem acompanhamento médico. E aí é um paciente que muitas vezes ele não vai ter o resultado esperado da medicação, ou porque ele não soube titular a dose, ou porque deixamos de associar alguma outra terapia que era necessário para ele, ou é um paciente que vai acabar desistindo do tratamento, porque ele não tolerou os efeitos colaterais, porque ele não teve resultado. E é muito comum o paciente chegar no consultório falando que a medicação não foi boa para ele, ou com trauma da medicação, porque passou mal e não soube Já usei, manejar não os efeitos. funcionou. Exatamente, É. exatamente. Mas eu acho que tudo é um complemento, né? Acho que a equipe Sim. tem que ser totalmente multidisciplinar, por isso que a minha pergunta vai para a Lidiane, esse efeito sanfona, porque se perde, se ganha. Como você lida com isso no seu consultório? Me conta um pouquinho da sua experiência. Chegam muitas mulheres com esse efeito insatisfeitas? Na minha clínica chega, mas eu quero saber no seu consultório. Com o corpo, insatisfeita com o corpo, com E com esse emagrecimento, efeito com tudo. sanfona, porque assim, emagrece, hoje eu emagreço com a medicação, Aham. amanhã eu vou engordo, aí Uhum. emagrece, engorda, tem perca muscular. Me conta um pouquinho da sua experiência. Isso acontece porque não aprenderam a ter boa relação com a comida, porque não fizeram as pazes com a comida. Quando eu falo isso, nós estamos falando de emagrecimento. Isso tem que ser muito bem respaldado e muito bem orientado, porque o paciente está em emagrecimento, ele vai estar numa restrição calórica, porque senão não adianta, né? Não vai emagrecer, mas ele tem que aprender a comer de tudo. Parece que é conversa fiada, né? Mas não é. Então, se a pessoa não aprender a comer, a se alimentar direito, e até esses dias eu comentei com a paciente e falo para vocês aqui, é libertador sabendo que a gente pode emagrecer comendo de tudo. Então, ter a boa relação com a comida faz você ter consciência do processo e você não ter esse efeito sanfona, tá? Então, assim, a gente vê casos de pacientes que ficam em restrições, dietas terríveis, só usa medicação, mas não muda hábito, não aprende a ter boa relação com a comida. Ele não aprendeu a base, ele vai engordar de novo, ele sempre vai ter o efeito sanfona. Por que você acha que as dietas da moda não funcionam? Por que vocês acham? Por que você acha que as dietas amam? Por falta de constância. Por falta de acompanhamento. Constância. Falta Porque de é muito adesão. rápido. Por que é falta de adesão? Porque são muito restritas. Sim. Dieta restritivas demais, que não muda a consciência da pessoa, que não faz a pessoa ter as pazes com a comida, a pessoa não vai ter uma alimentação sólida, ela não vai ter uma boa base de reeducação alimentar. Ela vai ter o efeito sanfona, sim, e vai ganhar muito mais peso. E esse paciente é o paciente que vai chegar na bariátrica pra gente. E esse paciente é um paciente que, se ele não fizer as pazes com a comida, ele vai sim para cirurgia, tá? E digo mais, se não aprender isso, ele vai reganhar, ele vai na restritiva de peso também. E é sofrido. Só fazendo um adendo aqui para o que a Lid falou, o reganho de peso, né, conhecido como efeito rebote, não é um efeito da medicação. Já ouviu aquele mito? Usou medicação, vai ganhar o dobro de Sim, peso sim, de volta, né? Quando o paciente emagrece, o corpo faz adaptações metabólicas, hormonais, reduz o gasto calórico. Por isso, essa tendência de reganho de peso. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes é que
as medicações, elas são aliadas, mas a gente tem que enxergar o momento de tratamento como uma oportunidade de consolidar aquilo que vai fazer você manter o peso. Então, tanto o bom relacionamento com a comida, quanto a melhora do preparo físico, cardiovascular, o ganho de força, a melhora da funcionalidade da musculatura, o ganho de massa muscular, porque é isso que vai sustentar o peso de longo prazo. Excelente. Mas aí a gente entra, eu e minhas dúvidas, Tati, a gente entra em algo assim, a mulher tem esse peso, a gente vai envelhecendo por conta da questão hormonal, vai mudando a questão do metabolismo, né, doutora? Sim, com E certeza. assim, é até um assunto, Tati, pra gente tratar no próximo podcast, porque eu achei super interessante essa colocação dela. Eu queria que você falasse só um pouquinho pra mim sobre essa questão hormonal, meninas, do ganho de peso que tem com a idade da mulher. Tá. Então, com a transição para a menopausa, a mulher, ela passa a ter uma maior predisposição a ter resistência à insulina. E aí, isso leva a um acúmulo de gordura, principalmente aquela gordurinha abdominal, sabe? E o metabolismo pode sim ficar mais lento, mas isso não é um impeditivo para o emagrecimento. Inclusive, essa semana eu estava lendo um estudo que mostra que o uso das medicações injetáveis para emagrecimento, quando associadas à reposição hormonal de menopausa, são muito mais efetivos do que o uso isolado das medicações. Então, é um fato, né? O metabolismo muda, acontece um acúmulo ali de gordura abdominal, e essa mulher, ela requer um cuidado cada vez mais amplo, né? Olhando para todos os aspectos da saúde dela, para a gente conseguir destravar esse emagrecimento. E no seu consultório, na vida da nutricionista, o que você me diz sobre essa questão? Sobre essa questão hormonal, a mudança, se é possível a gente com a alimentação. Tem alimentos que melhoram essa Que questão hormonal da melhora. mulher? Porque muita gente fala assim, vamos tomar chá de Eu adoro todos. chá de amor. Olha, eu vou desmanhar. Pode tomar à vontade, só não garanto que vai ser isso que vai dar o resultado, né? Não tomando o chá emagrecedor que comprou pela internet, tá tudo certo, né? Não colocando açúcar nesse chá seu, tá tudo certo, tá bom? Legal. Me conta sobre a alimentação e a questão hormonal da mulher. É uma área que eu não atuo muito na saúde da mulher. Aham. Então, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Mas como nutricionista de emagrecimento feminino e masculino, né, que eu atendo os dois públicos, né? Que legal. Crianças também estão operando, não somente adultos, né? Idosos também estão operando. Então, a base é evitar os alimentos ultraprocessados para o organismo melhorar, para o organismo atuar melhor. A questão também de cuidar da massa muscular. A massa muscular com exercício, manter uma alimentação rica em proteínas de boa qualidade para conseguir ganhar massa muscular. Isso de forma, quando você ganha músculo, você faz o organismo atuar melhor em termos de insulina, em termos de hormônios, em termos para não ficar ganhando peso. Então, assim, a base é manter a massa muscular em dia e comer o mais possível, natural possível que for melhor. Menos conservantes, né? Existem alguns alimentos específicos, alguns chás, existem, né? Tem antioxidantes, a gente tem a isoflavona da soja, que realmente ajuda, a questão funcional, existem sim, só que são alimentos funcionais que não atuam sozinhos. Se você não tiver uma base alimentar saudável, boa e bem orientada, nada vai resolver. Não adianta comer um quilo de bacon e tomar... Eu costumo falar para as minhas pacientes que a melhor dieta anti-inflamatória Qual que é, é doutora? você não comer o que te inflama. Você tá Que são entendendo? os alimentos industrializados. Não adianta isso. você consumir alimentos Gente, de agora, e o leite inflamatórios. inflamatório mesmo? Na minha Na opinião, sua opinião? não há nenhuma evidência científica sólida que confirme isso, que o leite e o glúten vai inflamar o paciente. Claro que nós temos pacientes que são alérgicos e intolerantes ao leite e ao glúten. Então, eu acho que mais importante do que você aderir a um modismo é você escutar o seu corpo.
Se você tem sintomas, se você não se sente bem com o consumo desses alimentos, vamos fazer restrição. Se você vai bem, não vejo motivo para a gente excluir. Eu concordo com a doutora. E vou te dizer, tem chegado pacientes, sexo feminino, no meu consultório, com osteoporose e osteopenia. Por conta E- da falta. E eu vou dos perguntar, nutrientes. chega com dietas restritivas, Uhum. chega com dietas que profissionais da saúde estão retirando o leite dessas Tem mulheres. muitos médicos Sim. fazendo. E a melhor absorção nossa de cálcio, qualquer doutora, leites São os leites derivados. derivados. Então a gente porque tá tendo um problema sério aí em relação a isso, né, doutora? o cálcio dos alimentos de origem vegetal, ele não é bem absorvido, ele não tem uma biodisponibilidade como o Exatamente. cálcio que é proveniente dos derivados lácteos. Mas esse modismo é a pergunta que a gente queria. É o que eu vou Interessante, né? entrar, Agora a porque Tati vai perguntar pra Essa vocês. é a minha área. Eu Consigo. adoro a rede social. Sim. Sou aí Blogueira, fã. gente. Não, nem tanto, né? Nem Tá tanto. virando. Mas eu gosto de rede É. social e acaba que a gente percebe uma certa influência da rede social na alimentação da mulherada, nos hábitos das mulheres, porque eu acho que nesse ponto as mulheres elas são bem ligadas ali nessa busca pela beleza, né? Essa busca pela perca Uhum. de peso. Dentro do seu consultório, qual é o impacto da rede social? Você vê isso no seu dia a dia? Alguém chega lá e fala assim: não, porque doutora, eu estava vendo aqui o Instagram da fulana de tal e lá ela disse: você me mandou comer isso aqui. Você vê essa comparação? Como é Eu que é? quero morrer com coisa dessas. Mas acontece. Demais, porque assim, gente, a gente estudou, a gente passou Isso. por uma academia, a gente faz pós-graduação, estudo científico que a gente vê. Então a gente tem que tomar cuidado com o que você segue na rede social, porque aquilo ali não tem embasamento científico. E assim, dieta que serve para todo mundo serve para ninguém. Fica aí o recado. Gostei. Não serve pra ninguém, né? É porque tem os e-book, né? Você compra lá. E te digo 10, mais, R$10,99, Tem- R$11,99. tem pacientes que falam assim, escuto direto. Nossa, eu não sabia tanto que nutricionista era importante. Fui perceber depois que eu comecei a perder massa muscular e treinando e comendo do meu jeito, eu vi que não dava certo. Você aprendeu então, você entendeu. Ah, Com o você próprio fez erro, o né? trabalho Aprendeu exato com com a o próprio comida. erro. Mas Entendeu? chega no seu consultório, Fernanda. Olha assim, eu quero esse corpo dessa influencer. Porque Instagram hoje, gente, é uma vida. As pessoas não querem procurar profissional mais por conta de rede social. Olha, tanto tá sério. Lidiane, isso é muito sério. Automedicação pelo chat GPT, Autosuplementação. né? Eu tô pegando Adoro. pacientes. Até o Eu tô pegando Terapia pelo chat Eu tô pegando GPT. pacientes intoxicados de magnésio, intoxicados de vitaminas, intoxicados. A gente tem que lembrar que suplementação também intoxica, E dá. sobrecarrega fígado, sobrecarrega rim. Dá. E aí, É uma eterna busca por equilíbrio, É. né? Eu falo, tudo é equilíbrio, inclusive as vitaminas. É. Eu acho que as redes sociais, elas são muito poderosas, elas têm um papel muito importante de levar informação. sim, Nós nunca tivemos acesso tão fácil, né, às informações, mas, por outro lado, existem muitas notícias que são divulgadas de forma sensacionalistas, que trazem medo, e falsas verdades, né? Então, na busca do corpo perfeito, o que eu vejo no meu consultório? Abuso de hormônios com fins estéticos para hipertrofia, né? Hormônios anabolizantes, procedimentos em locais que não são confiáveis, uso abusivo de medicações. Muitas vezes a gente nem sabe qual é a procedência da medicação, então a gente está vendo todo dia aí nas redes sociais, contrabando de Mounjaro, falsificação de tirzepatida, né? E no outro lado, do lado oposto, aquele paciente que precisa do tratamento, que tem indicação de fazer o tratamento, que vai se beneficiar dele, nós propomos esse tratamento em consulta e o paciente não quer, porque ele tá com medo da história do Ozempic Face, que ouviu na rede social, da queda de cabelo, da perda de massa muscular, né, de todo o sensacionalismo. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente no meu consultório que tem total indicação de fazer uso de
o IGOV, ou Mounjaro, né, enfim, uma paciente com sobrepeso, história familiar de diabetes, a paciente já tem alteração de colesterol, de glicemia, e quando eu propus o tratamento, ela ficou travada. Ela não queria porque ela estava com medo das notícias que ela ouviu nas redes sociais. Os efeitos colaterais, Os né? efeitos colaterais. E falando de rede social, nós falamos aqui de não glúten, não leite. Eu vejo um modismo em relação ao lipedema. Acho que Aí é se você comigo. abrir isso aqui, nós vamos ver muito sobre, aliás, muitos profissionais trazendo informações. E, no geral, tira glúten, tira leite. Eu queria saber de vocês, assim, de fato, nós temos um volume muito grande de mulheres com lipedema ou não é bem assim? É uma doença bastante prevalente, então isso já está muito bem consolidado. A prevalência da doença é alta. É uma doença subdiagnosticada. Ela é real, ela existe e nós não temos nenhum exame específico que vai fechar o diagnóstico, né? O diagnóstico ele é clínico, então normalmente a história da mulher é uma mulher que demora muitos anos, né? E sofre muito antes de receber o diagnóstico. Mas quando a gente vai para o aspecto do tratamento, infelizmente é tudo muito novo, as evidências não são muito sólidas, a gente não tem nada ali muito específico e muito potente no tratamento do lipedema. É um tratamento multidisciplinar, abrangente, então a gente tem que olhar para a parte metabólica da paciente, tentar reduzir inflamação, melhorar a composição corporal. A atividade física, as terapias compressivas, drenagem linfática, tentar trabalhar, melhorar a pele, a qualidade de pele da paciente, a parte vascular. Então, é realmente assim um trabalho multidisciplinar e aí é onde entra a questão da construção do corpo. Então, quem tem lipedema sabe, às vezes é divulgado nas redes sociais como se aquilo ali nunca fosse melhorar, não é uma verdade. Eu vejo na prática clínica que melhora muito com a melhora da composição corporal e com essas medidas multifatoriais. Mas é um trabalho de construção, que nós vamos levar alguns meses ou até anos para a gente ver um resultado, né, que a paciente fique de fato satisfeita. Sabe o que eu falo lá na clínica? Que lá no spa a gente chega muita paciente com lipedema. Aí elas querem que em 10 sessões, elas falam assim, não, doutora, 10 sessões tá bom, né? Eu falo, não, é no mínimo 1 ano. Porque você não teve aquele acúmulo de inflamação, porque é um processo inflamatório do dia pra noite, Tati. Então, é um modismo, mas porém uma conscientização. Que antes as pessoas não tinham sobre isso. Tudo se era assim, não, é só celulite, mas não é só celulite. É uma inflamação. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. Eu acho que assim, aí entra o caso da Lidiane, trabalhar com a nutrição, trabalhar com, mudar a estrutura também do pensamento do paciente, mudar a alimentação e mudar a rotina de vida, né? E no seu consultório, Lidiane, você tem casos de lipedema? Sim, tem pacientes que querem fazer cirurgia bariátrica para tratar o lipedema, mas não é assim. A cirurgia bariátrica, não, ela ajuda a tratar, mas ela não cura o lipedema. Sim. Então, assim, é um processo realmente de construção, tem chegado, mas é algo muito novo ainda pra gente. A gente não tem ainda muito específico quais alimentos, né, que tem que usar para tratar lipedema. Então, assim, a gente sabe o quê? Evitar, em relação à alimentação, ultraprocessados, comer bem, tomar água, aquela questão que eu abordei agora há pouco com vocês. Fazer as pazes com a comida, comer melhor, fazer exercício físico. É basicamente isso, é fazer o que tem que fazer, saudável. De novo, a questão de não ingerir o que inflama. Exatamente, que é açúcar em excesso, não é o glúten que causa ou piora o lipedema, não é. É o que você faz além. É o que você faz a mais. Mas tem paciente que chega lá querendo o resultado em 10 dias? Querida, Uma em uma semana. Vou contar o caso para Outro vocês dia. aqui. A maioria das pacientes, não vou contar nomes, por favor, porque eu tenho ética, elas chegam no consultório
querendo uma semana, porque, Fran, eu vou Eu vou viajar. viajar daqui 10 dias, dá um jeitinho aí. Dá uma Aí eu melhorada. fico doida, porque eu falo assim, meu Deus, o que que eu vou fazer com essa paciente? Deus. Com essa paciente querida que tá do meu lado direito. Tem que ter uma conversa, né, com ela, né? E assim, amiga de 20 anos, olha pra você ver. Quanto tempo você vai viajar? 3 meses? Não, daqui 10 dias. Gente, eu já tive caso de um paciente chegar, porque hoje a gente tem altas tecnologias, né? E na clínica a gente tem um microfocado, que é ultraforma, que ele ajuda bastante nessa questão de tecido, na reconstrução de tecido também. E a paciente chega lá e fala assim, não, eu quero 2 sessões do microfocado, porque eu vou pra praia. Eu falo, quando você vai pra praia? Amanhã. Amanhã. A gente ama, né, imediatismo, E né? a gente sabe que cada corpo, cada pele Vai responde de um reagir. jeito, né? Não dá nem para prever quantas Eu sessões me a paciente preocupo vai muito, sabe, precisar. Tati? E a gente conversando antes, meninas, eu me preocupo muito hoje com o imediatismo. Uhum. Lá no spa eu vejo muito isso. As pessoas querem tudo muito rápido. Uhum. E muitos pacientes chegam para mim e falam assim: não, eu quero a enzima porque é mais rápida. Mas será que você não tem uma alergia? Uhum. Entendeu? Se você tem hipertensão, então ele é, não, mas esses dias eu atendi um caso, foi um advogado. Ele falou assim: eu assino um termo, doutora, que você vai aplicar essas enzimas em mim e que eu preciso fazer Uhum. junto com a criolipólise e tudo. Eu falei assim: mas se você der algum problema aqui na minha mão? Não, eu assino um termo que a culpa não foi sua. Uhum. Meu Deus. E aí? Aham, tá. Não é? Uhum. Não vou falar nada, não. Complicado, né? É complicado. Gente, me conta, como profissionais, como vocês podem tratar, ou não vocês, né? Mas como os profissionais da saúde pode tratar de forma mais acolhedora esse paciente, recepcionar o paciente, porque é difícil. Eu que venho de histórico de ganho de peso Uhum. e hoje eu posso falar que eu, de fato, fiz a amizade com a minha alimentação. Eu tive um reganho no ano passado, mas muito baseado numa série de fatores emocionais que envolveram, mas logo em seguida, esse ano eu já corri atrás e eu consigo equilibrar e fazer assim, não, isso aqui não me compensa, isso me vale a pena? Não, semana passada eu já exagerei. Então, eu sou uma pessoa que, no geral, consegui encontrar esse equilíbrio. Mas para o paciente obeso, se sentir acolhido, se sentir ali realmente recepcionado na sua dor é primordial. O que você me fala quando você vai conversar com seu paciente? Porque é muito fácil a gente ouvir, você tem que comer direito. Tá. Me fale mais E aí? sobre isso. A primeira coisa é entender sobre a doença e não ter julgamentos. Quem trabalha com obesidade tem que entender que é uma doença. E a primeira coisa é isso, né? E quando a gente fala da humanização, é entender também o histórico da paciente ou do paciente. Hoje eu atendi pacientes, até agora há pouco, chegou lá e falou: Diane, eu não gostei da dieta. Que é normal. Que é normal. Eu falei, mas então que bom que você voltou. Vamos ajustar conforme a sua realidade. E também entender a realidade do paciente. Eu vejo no consultório os pacientes chegando lá: doutor, eu não consigo comprar essa medicação que a endócrina me passou. Aí, mas por que você não falou para ela? Por que fica com vergonha? Então, o paciente também tem que ajudar a gente a ajudá-los, sem ter vergonha, sem ter medo, e falar para a gente poder estar ajudando. Eu gosto muito dessa troca do paciente chegar e me falar: eu não gostei da dieta, ou muda a minha dieta, porque eu tenho o maior prazer de reformular tudo para ele conseguir fazer, né? E te digo mais, tem pacientes que não conseguem seguir dieta. Aí vai mais a parte comportamental, que a psicologia trabalha muito. Eu amo esses psicólogos, eu trabalho com duas, né, parceiras minhas, doutora Tati, doutora Carol, são bariátricas, e a questão comportamental está muito inserida aí, né? Então, se tem pacientes que eu passo dietas, passo plano alimentar, tudo bonitinho, calculado, tudo certo, tudo na recomendação, mas não consegue seguir. Porque ela é incapaz? Não. É aí que a gente tem que entender que a gente trabalha com a doença. E tem que saber a realidade da pessoa. E tem que entender a pessoa. A gente também trabalha muito com metas. Tem pacientes que vêm no consultório, eu passo o plano alimentar mais perfeito, bonito que for, calcular, não segue nada. Então, a gente trabalha com metas. E tem funcionado. Que bom. Legal. E funciona. Não é algo novo, mas para a nutrição é uma ciência nova. A gente fala que a nutrição é uma ciência adolescente, perto das outras ciências. Mas a questão comportamental, de programar metas para o paciente conseguir
mudar o estilo de vida, mudar a alimentação e emagrecer, tá excelente. Tem funcionado muito para os Muito bem. pacientes, muito bem, e ajudando-os a ter boa relação com a comida. Que é essa aqui. Eu tô pontuando isso Excelente. muito, porque é isso que realmente faz a pessoa manter o peso perdido depois da bariátrica ou não depois da bariátrica. A doutora Lidiane me falou uma coisa que chamou a atenção. O paciente que chega lá e fala assim, olha, eu fui na endócrino, mas esse medicamento não cabe no meu orçamento. A gente Uhum. sabe que as famosas canetinhas amadas, adoráveis, aí não é para todo mundo. Quando você se depara com um paciente desse, qual opção você tem? Tati, eu sempre tenho em todas as minhas consultas o cuidado de ouvir o paciente, tanto que ele traz ali de histórico, o que que ele já usou, o que que ele pode usar, quais são os medos dele, as inseguranças. E uma pergunta que está presente sempre na minha consulta é: essa medicação cabe no seu orçamento? O paciente não vai sair do meu consultório com a prescrição de uma medicação que não cabe no orçamento dele. Quando a medicação não cabe no orçamento, nós falamos muito aqui sobre as medicações, eu costumo falar medicações injetáveis para o emagrecimento, é, porque eu acho esse termo canetas emagrecedoras reduz muito a Amplitude. amplitude do que essas medicações trazem, né, sim. de benefício. Sim. Mas nós temos muitas outras medicações e muitas vezes o tratamento, para ele ser mais efetivo, ele precisa partir de uma associação de medicações. Então, por exemplo, quando o paciente tem a questão do apetite emocional, que não é uma fome real, é um desejo de comer alguma coisa palatável, porque está ansioso ou porque teve um dia estressante, nós temos que associar uma segunda ou uma terceira medicação às canetinhas, né, às medicações injetáveis. Então, se o paciente não tem possibilidade financeira de usar uma medicação injetável, nós vamos partir para as outras medicações que nós temos disponíveis, né, para tratamento da obesidade. Nós vamos ajustar outras disfunções que o paciente tem, questões hormonais, resistência insulínica, questões metabólicas. Então, sempre o tratamento ele é trabalhado de uma forma ampla, né? E a gente sempre tem o que oferecer. E a minha pergunta, eu fiz essa pergunta pelo seguinte: muitas vezes a pessoa que está nos ouvindo ali, ela começa a ouvir sobre os injetáveis e fala: ah, não cabe no meu orçamento, não é minha realidade. Então, acho que o resumo disso Sim. tudo é dizer que é possível. Sim, com Independente certeza. do que cabe ou não no É. orçamento dessa mulher que busca esse emagrecimento, que busca essa saúde, né? Mais do que emagrecer, mas que busca uma saúde, tem como buscar esse corpo, sua Sim. melhor versão. Eu gosto da frase, Sim, buscar a sua melhor versão, independente disso. com certeza. Nós temos que trabalhar com planos A, B, C, D. Como da área da saúde, né? Uhum. Em relação à suplementação de vitaminas e minerais, bariátrico, todo mundo tem que tomar. E aí a gente tem os melhores suplementos, como as medicações também, mas a gente tem que oferecer o plano B, C, D, E, F para o paciente para ajudá-lo, considerando a realidade dele. É importante buscar ajuda, não deixar de usar a suplementação que precisa ser usada, ou o medicamento que precisa ser usado. Não deixar de usar devido à questão financeira, tem que procurar ajuda. Mas eu acho que isso tudo a gente chega, assim, até num ponto que nós precisamos ter primeiro a conscientização de que eu preciso de ajuda, que sozinho eu não vou conseguir. Porque igual você falou: "Nossa, eu estudei tanto, eu estudei tanto, eu estudei tanto". Sim. Então, assim, trazer essa acessibilidade, mostrar para o paciente que ele consegue sim, que tem várias formas, que tem um plano B, C, D, E, né, que a gente consegue ajudar, mas que ele tem que ter essa consciência, porque muitas vezes eu chego, por trabalhar com autoestima da mulher na clínica, o que eu vejo é, às vezes, as mulheres desmotivadas, principalmente aquelas que ganharam recentemente, foram mães, entendeu? Ou que entraram na menopausa. Estou com muita paciente que entrou na menopausa. E elas falam assim: não, mas não tem mais jeito, não. Chega, já passei por isso. É trazer essa motivação, mas de forma saudável, tá? Vocês concordam, meninas? É trazer essa informação. Sim. Por isso que se a gente tem algo, que por isso o podcast, se a gente tem algo tão importante que é as redes sociais, vamos trazer essa conscientização.
Acho que a gente podia até pensar numa live com essas duas maravilhosas. O que você acha? Adoro. Gente, contar pra vocês que nós estamos tentando fazer live tem tanto tempo, mas nós vamos conseguir. Acho que é um assunto que a gente pode prolongar mais, né, Tati? Sim, eu acho que tem muito conteúdo. E muitas dúvidas. Aí eu, pelo Vocês menos, comentaram da questão do reganho do peso. A Lid comentou que às vezes o paciente sente vergonha de voltar. E eu sempre converso com os meus pacientes desde a primeira consulta. Nós temos a fase de emagrecimento e nós temos a segunda fase do tratamento, que é a fase de manutenção do peso. Você ótimo. não está de alta. Que muitos fogem. E aí eu costumo dizer assim, se tá tudo bem e o peso tá estável, que bom, você não está precisando de mim. Se tem alguma coisa dando errado, tá ganhando peso, tem alguma coisa aí que não tá funcionando bem, é hora de você me dar o grito, né? Não é para sentir vergonha, é a hora de você lembrar que você precisa de ajuda de novo. É uma conscientização. Exatamente. Sim, eu posso falar com propriedade. Eu não dou alta, tá? Pra paciente, viu? Que Paciente bom. com obesidade, ele tem que entender que ele tem obesidade. Mas pacientes assim como nós, a gente se dá alta. Não, não entendeu? existe. Quem A te gente deu alta? Cansa, né, Tati? gente Ficar a muda de vida médico. inteira acompanhando. Começa a frequentar o Dr. Google também, de vez em quando. Olha o perigo aí, começa a reganhar peso, né? Paciente depois dos 2 anos de cirurgia, eu peço pra voltar comigo anualmente. Eu quero ver o paciente, eu Importante. tenho que ver o paciente. Mas Porque, querendo ou não, vai ter um erro alimentar que vai bagunçar a vida dele. O paciente, ele é crônico, ele não tem que ter alta. E vocês se dão alta, né? Incrível. Aí, incrível, aí eu me dou pergunto, alta com uma procurou frequência. endócrino? Não procurou ir mais não. Eu falei, mas não botou no endócrino, não botei em ninguém. Uau. Eu tô tão bem. Vou Pra voltar. Mas Não. hoje você já tem essa consciência, né, Tati? Se tem Sim. alguma coisa que não tá saindo dentro do programado, é a hora de buscar ajuda. Buscar um E profissional. eu acho que o ponto é esse, assim, né? Ótimo. Não é o paciente. As consultas vão ser espaçadas, né? O paciente não vai ficar todo mês ali no seu consultório. Mas essa consciência de que tá na hora de voltar a buscar ajuda. Eu ouvi uma questão ontem que me deixou curiosa. E foi de uma médica. Ela virou para mim e falou assim: Tatiana, mas o uso desses injetáveis é um perigo. Porque pacientes obesos, quando eles usam uma vez injetável, ele a vida inteira vai ter que usar. Isso é verdade? Tati, é a questão do mito, né? Que a gente fala sobre o reganho de peso, aquele mito que a medicação, usou a medicação para emagrecer e vai ganhar o dobro do peso de volta, né? Isso é uma questão que a gente tá na boca do povo. E, infelizmente, também está na boca de alguns profissionais da área de saúde. Eu acho que falta entendimento sobre a fisiopatologia da doença. Não há dependência em relação à medicação. O que acontece é que quando você emagrece, o seu corpo vai fazer as adaptações para ganhar o peso de volta. Então, se a gente tira a medicação de uma vez e você não está forte o suficiente para assumir a força que aquela medicação estava fazendo, aí existe o risco do reganho de peso. É bom fazer um desmame, no caso, também. Eu sempre faço da seguinte forma. Então, o paciente tá pronto, né? Tá tudo organizado, metabolicamente bem, tá funcionando bem. Se tem menopausa, tem indicação de reposição hormonal, já está em reposição hormonal, mudou hábitos, está ativo fisicamente, eu venho fazendo um desmame da medicação. Não porque a retirada em si da medicação leva ao reganho do peso, mas para eu testar esse paciente e ver se ele está pronto para assumir a força que aquela medicação estava fazendo. Ótimo. Gente, eu queria, assim, agradecer de todo o coração. Eu acho que a gente tem muitos ganchos aí para pensar. Só um pequeno, assim, testemunho. Eu odiava pesar, porque eu sabia que eu estava ganhando peso. Eu acho que a gente tem que ser amigo da balança. Assim como ser amigo da comida também, você ter essa responsabilidade e esse autocuidado. Então, eu gostaria muito de agradecer, porque nós mulheres estamos tendo a cada vez, né, Tati, mais essa consciência de ter um autocuidado. Amei estar com vocês. Nosso agradecimento, né, Tati? Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Acho que esse é um assunto que
tá ganhando cada vez mais espaço. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, e é uma frase até para a gente refletir, que o corpo ideal é o corpo em que nós vivemos a nossa melhor versão. Então, não existe um corpo ideal, aquele corpo que você vê numa rede social, mas o corpo ideal da mulher é a sua melhor versão. É quando a mulher chega no momento que ela fala assim, doutora, eu estou na minha melhor versão, é isso que eu quero ser. Sim. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E vocês trouxeram para nós, e para quem está nos ouvindo daí, a possibilidade, abrir a mente para buscar essa melhor versão. Tati, eu também gosto muito, né, de falar sobre a nossa melhor versão. Inclusive, essa frase, ela tá na minha bio, no meu Instagram profissional. Eu acho que a nossa melhor versão, ela nasce da nossa autoestima e estética alinhada com a nossa saúde. Isso. E a reconexão com o corpo, ela acontece no momento que a gente começa a se cuidar. Sim. Né? Não é no momento em que se atinge um corpo perfeito, e muitas vezes isso não é possível, né, para todo mundo. Exige muito sacrifício, exige tratamentos que colocam em risco a sua saúde, que não são sustentáveis. Então, eu tenho essa bandeira, né, de dizer sempre que a nossa melhor versão, ela nasce quando a gente começa a se cuidar. E não ficar se comparando, né? Na rede social, a gente sabe que tem muito efeito, tem muito Photoshop. Não ficar se comparando com o peso da paciente bariátrica que perdeu 20 quilos em 3 meses e a outra perdeu só 5 quilos. Não se comparar. Nunca, jamais. Se respeitar o processo de emagrecimento, que dá certo. Quero finalizar te dizendo, meninas, que vocês são únicas. Você que está me assistindo, que está nos assistindo, que nós fomos criadas à imagem e semelhança de um Deus vivo que nos ama, que nos aceita e que te chama cada vez mais a se cuidar. Eu acho que quando você se ama, o amor próprio é uma declaração de amor para tudo, até mesmo para o universo e para aquele que te criou. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Vocês. Só Nós de nada. agradecemos. Nós vamos Realmente encerrar com o feliz nosso com o jargão. convite. Então, pegue o seu café e vem com elas. Tchim, tchim de café! Ah!